Hello guys, Teacher Katia here. Welcome to Wikibeocast, podcast do Wikibeo. Welcome to Learn English 10 minutes a day. Welcome, Iesa. Thank you, Teacher Katia. Hello guys, good morning. Welcome, Teacher Isadora. Ok. Então, gente, um novo assunto a partir de agora. Nós iremos falar sobre present continuous. Como que nós mais um tempo verbal, né? Até agora, olha, já falamos o verbo to be, que eu tenho certeza que já está todo mundo na ponta da língua. Falamos já sobre simple present e agora present continuous. Eu acho facinho o present continuous, né? Super fácil. Porque, ainda mais porque ele está ligado com o verbo to be. Porque se entendeu direitinho o verbo to be, não tem segredo. Não tem segredo agora, vai ser facinho, ok? Então, present continuous, o que indica continuidade, uma coisa que está acontecendo, né? Então, como... Isso. Né, Isa? Né? Então, o present continuous vai ser usado pra gente falar coisas que estão acontecendo agora, né? Então, se a gente usava o simple present para falar de rotina, de dia a dia, o present continuous vem pra gente falar de agora. Eu estou fazendo isso. I am doing this, né? Então, a gente vai aprender o uso do ing, doing. Isso, né? Very good. Tá, para formar uma frase no present continuous, nós colocamos o subject, que é o sujeito, plus verb to be, plus main verb, o verbo principal, plus ing. Então, esse ing é o mesmo que nosso indo, ando, coisa que está acontecendo agora, né? Então, sujeito. Vamos supor, se o sujeito é I, qual o verbo to be que eu uso depois do I, teacher? Am, né? Então, I am. Se o verbo é read, I am reading. Então, o verbo principal é read, acrescenta o ing. Então, eu estou lendo. Né? I am reading a great book. Isso. Estou lendo um ótimo livro. Ok, então, no exemplo que a teacher Iesa deu, I am reading a great book. Então, I, subject, am, verb to be, read, main verb, ing, né, que é o ing, e complement, a great book, né? Então, é facinho de organizar a frase usando o continuous. Então, nós temos outros exemplos. Ok. She is talking to her mother. Então, se o subject aqui é she. Então, sempre depois de she, nós usamos o verbo to be is. Não pode confundir os verbos to be, guys. Isso é muito importante, né? Eu posso falar she am? Não. She are? Não. Never. Então, sempre she is. Então, como nós dissemos no início da aula, se conseguiu entender, se entendeu bem o verbo to be, que eu tenho certeza que foram várias aulas, consegue fazer direitinho essa parte do present continuous também. Outro exemplo, Tom is dancing with his sister. Então, o Tom vai ser o subject. O is, né, é o verbo to be adequado. Dancing, aí a gente tem dance, que é o verbo dançar, né? E por último a gente tem o ing no verbo. Ok. E por que nós trouxemos também o verbo dance? Porque a maioria dos verbos, né, é só acrescentar o ing. Mas quando o verbo termina com e, como dance, nós temos que tirar o e colocar o ing no lugar. Ok. Tá. E nessa frase, Tom is dancing with his sister, nós usamos Tom, usamos um name aqui, ao invés de um pronome, né? Então, por isso que Tom is. Se trocasse o nome Tom por um pronome, seria o pronome he. Então, por isso que nós precisamos usar o is, né? A gente sempre coloca o pronome, o verbo to be adequado, né? Ao nome que se refere ao pronome ali. Então, por exemplo, se a gente tivesse Tom and Anna, a gente poderia usar is, teacher Katia? No. It's plural. Então,
Plural, we need to use are. Are. Tom and Anna are dancing. Dancing. Né? Porque aí qual seria o pronome? They. Né? They, Então, they are dancing. Ok. E o outro verbo é o swim. Por que que nós trouxemos o swim? Porque é uma outra exceção também. Se o verbo termina com consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última consoante. Ok? Isso. Então, swim, swimming. Então, a escrita vai ficar com 2 M's. Ok? Então, essa é uma... se termina com E, tira o E e acrescenta ING. Se tem consoante, vogal, consoante, a C, V, C, dobra a última consoante e acrescenta o ING. Isso. Okay? Então, o exemplo é, ó, he is swimming very fast. Então, ele está nadando muito rápido. Então, é isso, gente. Então, a maioria dos verbos é só acrescentar o ING. Um erro bem comum, sim, entre os alunos é que, às vezes, esquecem de colocar o verbo to be. Ficam tão preocupados, só ING, esquece de colocar o verbo to be. Então, a formação tem que ser sempre o verbo to be, mais verbo, mais ING. Isso. Né? Se a gente for pensar, até no português isso faz sentido. A gente não vai falar assim normalmente, eu nadando agora. A gente fala, eu estou. Então, no inglês vai ficar, I am swimming now. Né? Então, a gente não pode realmente esquecer o verbo to be, porque a frase fica incorreta. Fica incorreta, exatamente. E esses exemplos foram na forma afirmativa. Na forma negativa, nós temos que acrescentar o not depois do verbo to be. Do verbo to be. Isso. Então, no exemplo, I am reading a book now, we have to say I am not reading a book now. Ok. No exemplo, she is not talking to her mother. Né? Então aí a gente colocou she is not. A gente também poderia abreviar para she isn't talking to her mother. Isso, exatamente. O Tom is dancing with his sister. Aí poderia ficar Tom is not or isn't dancing with his sister. No exemplo mais cedo, no exemplo anterior que a teacher Isa falou do Tom e Anna are dancing. Então fica Tom and Anna aren't dancing. Okay? Are not dancing. A contraction de are not, aren't. Isso. Verbo to be. Sempre lembrar de colocar o not after the verb to be. Depois do verbo to be, né? Não pode vir antes. Ok. E no exemplo, he is swimming very fast, na forma negativa. He is not swimming very fast. He isn't swimming very fast. Ok. Então, guys, o present continuous, ele é usado, como já falamos, para ações que estão acontecendo agora no momento. E, geralmente, temos time expressions like right now, now, at the moment. As mais comuns, né? Então, now, right now, at the moment. Então, é muito comum. Então, como no verbo, no presente simples, se aparece um advérbio de frequência, já vai direto lá, né? Essas expressões também indicam que a ação está acontecendo no momento da fala, naquele momento. Então, porque o now seria, né, o agora, right now, exatamente agora, e at the moment, no momento. Né? Então, são todas expressões, né, que indicam pra gente que está acontecendo agora. Exatamente. Então, nós podemos utilizar ele para falar de ações agora, mas também tem algumas o uso do present continuous para future, indicando futuro. Isso. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, I'm meeting some friends after work. I'm meeting. It means que eu estou trabalhando, né? Significa que eu estou trabalhando agora e que eu vou encontrar os amigos after work. Então, tipo, na near future. Near future, quer dizer, um futuro próximo. Então, I'm meeting my friends after work. Né? O próximo exemplo, teacher? I am going to the party tonight.
ainda não é à noite. Então, tá, Isso. it's a near future. Então, eu estarei indo a uma festa esta Hoje à noite. noite. Né? Então, hoje à noite. Normalmente, quando o present continuous está sendo usado no futuro, tem alguma expressãozinha que indica pra gente. Tonight, hoje à noite, Hoje à né? Dá a noite. ideia de futuro. Isso. After work, depois do trabalho, né? Então, como a teacher Katia falou, dá a ideia de que nós estamos no trabalho e que vai acontecer after. Depois. Isso. O outro exemplo, ó, she is visiting her grandparents this weekend. It means that it's week. It's during the week. Ela tá falando isso aqui durante a semana, né? Isso. E o plano, visiting her grandparents This this weekend. weekend. Esse final de semana. Então, o final de semana ainda não chegou. It's in the future. ok? Exatamente. Então, nesses exemplos, nós usamos o verbo meet, que significa Meet. Encontrar, conhecer, Usamos o verbo go, né? que é o ir, E o visit, visitar. visitar. E abrir só um parênteses aqui para falar de grandparents. Parents é um falso cognato, que significa father e mother. Então, pais, né? Grandparents são os avós. Avós, Ok? Então, né? ela estará visitando os avós this weekend. E uma dúvida comum, né? Mas se parents são pais, como que a gente fala parentes, então? Relatives, né? ok. Aí são os parentes, né? Mas as outras pessoas da família. Isso. Exatamente. Ok, so that's it for isn't it, gente? Muito fácil, não é? Não é muito Easy. fácil. Very easy. Very easy. Dominamos o verb to be, dominamos o present continuous. Exatamente, ok? Então, compartilhe o vídeo, marque um amigo, assista quantas vezes for necessário, né? E see you next class. Bye bye. Bye bye. Bye bye.